absorvido no intestino delgado, passa no fígado, né? É liberado também diretamente no sangue. No fígado é hidrolisado o estradiol e libera, é hidrolisado o valerato e libera no sangue apenas o estradiol. A hidrólise do valerato e do estradiol vai levar à liberação do estradiol. Metaforicamente falando, eu acho que dá para a gente guardar o seguinte: é como se fosse um caminhãozinho, que é o valerato, carregando o estradiol. Chega lá, joga o estradiol, o caminhãozinho vem de volta, hidrolisado a CO2 e água, coisa que não acontece com o etililestradiol. Seguinte, qual que é a equivalência do estradiol, a bioequivalência do estradiol, comparando, por exemplo, o próprio estradiol hidrolisado, só estradiol, 1,5 miligrama, com o valerato de estradiol, 2 miligramas. Você administrando ambos por via oral, você pode acompanhar a farmacocinética durante as primeiras 10, 12 horas, veja que as curvas são absolutamente superponíveis de média séria de estradiol, ou seja, 2 miligramas de estradiol é equivalente a 1,5 miligrama de estradiol. Portanto, você tem uma perda de mais ou menos 25%, né, em miligramagem, que é por conta da metabolização do radical valerato. O efeito biológico interessa, supressão do FSH, inibição da ovulação, é equivalente, 2 miligramas de valerato estradiol é equivalente a 20 microgramas de etililestradiol. Agora, o que mais interessa é a estimulação do endométrio. Estimulação do endométrio. Se eu administrar estradiol, valerato de estradiol, desacompanhado de progestagênio, né, que não vai pegar esse estradiol e transformar em estrona, a bioequivalência é de 2 miligramas para 20 microgramas. Entretanto, se tiver um progestagênio associado, eu perco estrogenicidade endometrial, perco proliferação endometrial. Sobre síntese de proteínas hepáticas, especialmente os parâmetros endostáticos, 2 miligramas de valerato estradiol tem menor efeito do que 20 microgramas de etililestradiol. Seguinte, qual progestagênio empregar? Vamos imaginar que algum dia, né, nós tivéssemos alguém nos perguntando: eu quero fazer uma pílula de estradiol. Eu sei que o estradiol ele estimula menos o endométrio do que o etililestradiol. Eu queria que nós procurássemos um progestagênio que pudesse casar bem com o estradiol, já que ele tem uma menor potência proliferativa endometrial. Nós vamos dizer: olha, eu quero um progestagênio que interfira menos com a proliferação endometrial. Um progestagênio que permita a esse estradiol atuar mais. Portanto, um progestagênio que interferisse menos com a ação do estradiol. Nessa direção, próximo, o que se procurou foi um progestagênio em que a dose de inibição da ovulação, em comparação com a dose de transformação endometrial, fosse muito maior a ação de anovulação do que de transformação endometrial. Quando você compara distintos progestagênios, né, progestagênios 19 nor-derivados, com progestagênios derivados do pregnano, com um progestagênio 19 nor-derivado, que é o dienogeste, mas que não é etililado, como vocês vão ver daqui a pouco, ele é o que tem essa relação que se chama de relação uterotrófica mais apropriada. É um bom progestagênio para você usar com um estrogênio fraco, portanto, um bom progestagênio para você casar com o próprio valerato estradiol em formulações contraceptivas. Seguinte, então quem é esse progestagênio dienogeste? Só para lembrar, vejam novamente, derivado 19-nor, nós temos derivado estrano, derivado do gonano, seguinte, o dienogeste, que eu estou começando a desenhar aqui, né, ele vem exatamente de um derivado estrano. Então, nós estamos começando a desenhar a molécula do dienogeste, veja que é um derivado do estrano, seguinte, em que ele vai ganhar uma dupla ligação no segundo anel aromático e, seguinte, vai perder o radical etililestradiol por um radical, e vai ganhar um radical cianometilado. Então, essa mudança estrutural nessa molécula, que é um derivado 19-nor, faz com que este progestagênio ele perca a sua capacidade androgênica. Ele vai se transformar, paradoxalmente, num progestagênio anti-androgênico e vai ganhar esse efeito de menos atuação de inibição de proliferação endometrial que nós mencionamos. Seguinte, então, esse é o dienogeste. Em resumo, as propriedades do dienogeste. Ele vai ter uma grande especificidade para o receptor de progesterona,
possui uma atividade antiandrogênica, isso é paradoxal, porque ele vem da testosterona, né, mas é pelas mudanças estruturais que nós mencionamos, não apresenta atividade cruzada nem com estrogênios, nem com androgênios, nem mineralocorticoide ou glicocorticoide, que é quase que um progestagênio puro, e possui uma afinidade muito baixa pelas proteínas ligadoras, tanto o SHBG quanto os CBG. Ele não interfere com os níveis de testosterona livre, porque ele, por si só, não interfere muito com o SHBG. Seguinte, bom, e como compor esse regime? Como é que eu vou associar? Já vi que em regime monofásico não dá certo. Eu teria que administrar progestagênio todos os dias, desde o início, e se eu administrar progestagênio desde o início, nós vamos frear a capacidade proliferativa desse endométrio. Com essa ideia, os autores tentaram inúmeros regimes e chegaram a esse regime aqui, próximo. Então, um regime de 28 dias, aqui desenhados 28 dias, seguinte, em que os estrogênios são dados em doses maiores no início. O valerato estradiol é dado nos 2 primeiros dias, 3 miligramas de valerato estradiol. Né? Depois, durante 22 dias, diminui a dose para 2 miligramas, no 24º e 25º dia para 1 miligrama. Ou seja, a ideia é oferecer mais estrogênio no início para promover essa melhor proliferação endometrial, para que depois você possa adicionar, então, o dialogético. Seguinte, nos 2 primeiros dias não tem progestagênio associado, só passam a entrar na formulação a partir do 3º dia. Isso se faz durante 5 dias. Depois dos 17 dias subsequentes, você aumenta as doses do dialogético, passa para 3 miligramas, e os últimos 2 dias próximos do ciclo, apenas para completar, para que a paciente não fique sem tomar nenhuma pílula nesses dias, os 2 últimos dias são de placebo. Então, qual é a racionalidade? Estrogênio em doses mais altas no início e em doses decrescentes ao longo do ciclo. E progestagênio, ao contrário, ausente no início e em doses crescentes ao longo do ciclo. Com isso, a ideia dos autores é a seguinte, aqui está apenas um pequeno resumo, 2 dias só com valerato estradiol 3 miligramas, 5 dias valerato estradiol 2, dianogeste 2, 17 dias valerato estradiol 2, dianogeste 3, 2 dias de valerato estradiol 1 miligrama e 2 dias sem hormônios com pílulas de placebo. A ideia dos autores, então, por toda a racionalidade que eu estou querendo compartilhar com vocês, é de fornecer mais estradiol no início, para que você tenha justamente, para que você vença esse obstáculo histórico de usar estradiol em formulação contraceptiva com estrogênio e progestagênio, para permitir uma adequada proliferação. Com esse regime terapêutico, eu não vou ter tempo para compartilhar os slides com vocês, mas eu quero apenas resumir de que, com esta formulação, se tem um bom controle do ciclo. Um controle do ciclo em termos de sangramento de privação ou sangramento de supressão, que é aquele sangramento que ocorre nas últimas pílulas da cartela que termina, ou nas primeiras pílulas da nova cartela que se inicia, não há pausa entre essas cartelas, óbvio. Esse sangramento de supressão, sangramento de privação ou sangramento previsível, ele acontece ao longo de um ano em cerca de 80% das usuárias. Mais ou menos 20% das usuárias não tem esse sangramento de supressão. Quando você compara esse perfil de sangramento com o sangramento, por exemplo, de uma usuária com levonorgestrel, uma pílula monofásica de levonorgestrel, o que se observa é que o sangramento de supressão, ele acontece em um percentual maior nas usuárias de levonorgestrel. Aqui você tem cerca de 20% das pacientes nesse regime que se batizou de regime dinâmico, né? Os autores deram a essa flutuação concedida para esse regime, deram a denominação de regime dinâmico para isso aí. Então, 20% não sangra nas usuárias com levonorgestrel, um pouquinho mais de usuários sangram. Em termos da, não basta apenas sangrar no momento adequado, precisa ver a intensidade do sangramento. A intensidade do sangramento é um pouquinho melhor nessa formulação do que nas formulações com levonorgestrel. A maior parte das pacientes que sangram, as que têm sangramento de privação, tem sangramento do tipo leve, do tipo moderado e do tipo normal. Apenas entre 2%, 3% dessas pacientes
pacientes têm sangramento intenso. Então, o perfil de sangramento das usuárias dessa formulação com valerato de estradiol e dienogeste é um perfil que se assemelha muito, tendendo a ser um pouco superior em relação ao contorno ciclo, aquele que se observa com levonorgestrel. Tanto isso é verdade que estudos estão sendo conduzidos para você usar esta formulação em pacientes que têm sangramento aumentado. As pacientes que têm menorragia, as pacientes portadoras de doenças que levam a sangramento aumentado. Então, esse óbice histórico, não é, de usar estradiol natural numa formulação contraceptiva para levar a bom controle ciclo, resta superado com esta formulação que eu acabei de mencionar. Mas que importância tem isso? A importância que tem é porque o estradiol é estrogênio natural, já conhecido pelas vias metabólicas do organismo da mulher, já conhecido pelo perfil de coagulação e de fibrinose das pacientes e, potencialmente, pelo menos teoricamente, tem um risco menor de levar a eventos tromboembólicos. Existem alguns estudos com marcadores de coagulação, de ativação da coagulação, mostrando de que a ativação da coagulação se faz menos nessas formulações com estradiol, os produtos de degradação da fibrina, dímero 2, são menos presentes nas usuárias dessa formulação do que nas formulações com levonorgestrel. Então, é muito provável de que em estudos futuros, estudos que estão em andamento, estudos de captação ativa que se faz de eventos tromboembólicos, é muito possível que adiante, quando esses estudos estiverem disponíveis, esta formulação talvez possa ter um menor risco tromboembólico. Talvez essa seja a grande vantagem dessa formulação. Se eventualmente isso se consubstanciar ao longo dos estudos que estão por vir, essa pode ser uma grande vantagem das formulações com estradiol natural. Então quer dizer que eu já posso hoje, por exemplo, numa paciente que tem risco tromboembólico, digamos uma paciente lúpica com anticorpos antifosfolipídicos, não podia usar até então uma formulação contraceptiva com etilil estradiol. Agora tem uma formulação que não é mais com esse estrogênio semissintético, é uma formulação com o próprio estradiol natural. Então já posso usar? Não, por hora ainda não. Porque embora seja bastante alvissareiro, a expectativa que se tem é de que isso possa realmente trazer benefícios em relação ao risco tromboembólico, ainda hoje você não tem estudos sobre esse desfecho clínico, sobre tromboembolismo venoso, que possa realmente sustentar a indicação dessa formulação nessas pacientes com risco tromboembólico aumentado. Então, uma paciente fumante acima de 35 anos de idade, não posso usar pílula com etilil estradiol. Posso usar uma pílula com estradiol natural, também não pode usar uma pílula com estradiol natural, porque ainda hoje é recomendável que você respeite para as formulações com estradiol natural os mesmos critérios de elegibilidade da OMS que você usa para as formulações com etilil estradiol. Então, o que é critério de elegibilidade? 3 e 4, seria contraindicação para você usar formulação com etilil estradiol, continua sendo 3 e 4 para formulação com estradiol. Mas essa parece ser, então, a grande vantagem. Qual seriam as candidatas para o uso dessa formulação com estradiol natural? Em princípio, todas as pacientes. Qualquer paciente, não que ela precise mudar a sua formulação se ela tiver com etilil estradiol, uma pílula de baixa dose, muito bem, não há nenhuma razão para você mudar. Mas ela passa a concorrer com as mesmas indicações das demais formulações contraceptivas de baixa dose com etilil estradiol, respeitando-se as individualidades de cada progestagênio que compõe a pílula, porque, como eu mencionei desde o início, são esses progestagênios que agregam eventuais diferenciais a essa formulação. No entanto, existem algumas pacientes, especialmente acima de 35 anos, ou que estão na transição perimenopáusica, que são pacientes que podem, esta sim, se beneficiar muito da formulação com estradiol natural, porque lembram vocês que o valerato de estradiol libera o próprio estradiol, aquele mesmo que nós usamos para terapêutica de reposição hormonal. Então é uma boa pílula para você fazer a transição menopáusica. Eu acolhi alguns dos últimos slides em que esses dados eu passei para vocês, porque não vai dar tempo de ficar passando cada um deles.
Então, era isso que eu queria falar sobre sobre a escolha de progestagênios em contracepção hormonal oral, e estou à disposição se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, enfim, para que a gente possa interagir. Obrigado.